Olá, graça e paz. O mandamento do reino de Deus. É sobre esse assunto que nós estaremos falando neste momento. O mandamento do reino de Deus. Então, isso é muito importante que você se atente para esta questão. Porque hoje a igreja, ela precisa entender sobre o reino de Deus. Porque hoje quase não se prega sobre o reino de Deus. Então é necessário que nós venhamos redescobrir. Então a igreja hoje ela precisa redescobrir o mandamento de Deus. Então o mandamento de Deus para o seu povo. Então a igreja ela tem que compreender qual é o seu verdadeiro propósito, o verdadeiro propósito da igreja. Porque muitas coisas que está sendo pregada hoje dentro da igreja não tem aval de Jesus. Isso é muito importante. Não tem o aval de Jesus, ou seja, a confirmação. Porque quando nós observamos a respeito da palavra do Senhor, eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 10, para nós estarmos observando o texto, para que você compreenda qual é o assunto que nós vamos estar abordando a partir de agora. Mateus, capítulo 10. Mateus, capítulo 10. Vamos ver o que está dizendo o texto bíblico. Mateus capítulo 10. E o versículo versículo 7. Observe bem. Capítulo 10, versículo 7 diz assim: E à medida que seguirdes, pregai. Olha só. Pregai que está próximo o reino dos céus. Aleluia. Pregai que está próximo o reino dos céus. Ou seja, pregai que chegou. Em outras versões, é que já chegou o reino dos céus. Então, Jesus ele está dizendo, olha, à medida que você for seguir, que seguirdes, pregai, que está próximo, ou seja, que já chegou. Em outras versões diz que já chegou o reino dos céus. Então, este foi o mandamento de Jesus. O mandamento de Jesus está falando: é chegado o reino dos céus. Então temos aqui o é chegado o reino dos céus. É muito importante quando você observa a respeito da palavra do Senhor, o mandamento de Jesus para a sua igreja. Então é muito importante que você compreenda. Porque o mandamento de Jesus para a sua igreja, porque hoje é muito importante nós ressaltarmos que nós pregamos sobre muitas coisas dentro da igreja. Ou seja, nós pregamos sobre os resultados, não sobre o verdadeiro propósito. Vou dar aqui um exemplo para você. O verdadeiro propósito da igreja, ou seja, o verdadeiro propósito. Porque hoje nós pregamos sobre prosperidade, nós pregamos sobre fé, nós pregamos sobre o novo nascimento, pregamos sobre salvação. Isso é muito importante. É principalmente o novo nascimento. O novo nascimento é muito importante que você observe
que se você ler na Bíblia, Jesus falou para um homem, já um ancião, e ainda de madrugada. Ele falou sobre esse assunto, sobre um novo nascimento. Mas só que é muito importante que você observe uma conversa que Jesus teve com um homem, então é trazido para os nossos dias atuais como pregações e uma ênfase muito forte. Ou seja, por quê? O novo nascimento, entenda bem, o novo nascimento é o efeito do propósito. Por quê? Quando ele está dizendo que um homem ele tem que nascer de novo, o novo nascimento, ou seja, é o novo nascimento no espírito. Até aquele homem velho ele não estava compreendendo. Ele não estava compreendendo e Jesus teve que dizer para ele: eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo. Então Jesus estava ali explicando para ele a respeito daquele assunto. Então, o novo nascimento quer dizer que é o nascer no espírito, porque não tem como um homem, ele pode ser advogado, ele pode ser letrado, ele pode ser o maior especialista em muitas coisas, mas se ele não nascer do espírito, ele não tem como entender o reino dos céus. Ele não tem como entender a palavra de Deus. Então é necessário que ele nasça. O que é o efeito, ou seja, a libertação, né, pelo Evangelho? A libertação é o resultado. É o resultado. Então o que está acontecendo? É quando Jesus está falando a respeito disso, ele está dizendo que ele precisa religar o homem de novo à sua origem. Ele tem que religar o homem novamente à sua origem. Porque se ele não se ligar com Deus, ele não tem como entender as coisas de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo ele explica a respeito disso, que ele diz que não tem como um homem natural entender as coisas espirituais. Então é por isso que ele diz que Jesus estava explicando isso para aquele homem que foi procurar ele pela madrugada, e isso hoje virou o foco das nossas pregações. Essa conversa que Jesus teve com Nicodemos, vamos dizer logo assim. Então é muito importante que você observe. Então é o resultado da pregação. É o resultado da pregação que trouxe o novo nascimento pelo Espírito. Então o homem tem que entender que ele tem que nascer no Espírito. E esse Espírito vai fazer com que ele novamente seja conectado com Deus, para ele entender as coisas de Deus, para ele entender os reinos dos céus. Porque o próprio Jesus disse: não tem como o homem entrar no reino dos céus se ele não nascer de novo. Então não tem como entender o evangelho se nós não falarmos do reino de Deus. Então é muito importante. É por isso que Jesus está dizendo: da maneira que vocês for avançando, pregai, que já chegou o reino dos céus. O reino dos céus já chegou. Aleluia. O reino dos céus já chegou. Então quando nós observamos a respeito das Sagradas Escrituras, nós temos que atentar para essas passagens e nós temos que ler a nossa Bíblia com mais paciência. Eu quero aqui estar abrindo com você. Abra comigo aí em Mateus, capítulo de número 24. Mateus, capítulo de número 24. É muito importante nós entendermos a respeito da palavra de Deus, a respeito do que Jesus, do mandamento, porque nós estamos falando do mandamento do reino. E é esse o mandamento que Jesus deu para a sua igreja. Mateus 24. Abra comigo aí Mateus 24. Olha só o que o texto está nos ensinando. Mateus 24. Observe bem
que quando nós observamos a respeito da palavra do Senhor, e os discípulos, eles fizeram algumas indagações a respeito da palavra de Deus, eles perguntaram a respeito de tudo aquilo que Jesus estava ensinando, estava falando. É muito importante nós entendermos, no capítulo 24, do versículo 15, Jesus está falando a respeito do capítulo 24, a partir do versículo 3, ele está falando a respeito dos princípios das dores, né? Porque foi uma pergunta aqui que os discípulos fizeram para Jesus. E eles fizeram essa pergunta para Jesus a respeito de quando veria o fim, de quando ia acontecer, quando seria o final de todas as coisas. E Jesus, ele vai dando uma explicação ali para os seus discípulos a respeito do Evangelho, a respeito da palavra do Senhor, que ele fala assim, ó, sobre o princípio das dores. Aí diz no texto assim, que no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os seus discípulos, em particular dizendo, e disseram, versículo 3, dize-nos quando sucederá estas coisas, que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhe respondeu, vede que ninguém vos engane. Ou seja, a vinda de Jesus, ela não é um segredo para ninguém. Observe bem, a vinda de Jesus não é um segredo. O texto está nos explicando quando que será a vinda de Jesus. Mas só que a maioria, principalmente no caos que nós estamos vivendo hoje, aconteceu um terremoto ali, então nós já pegamos as nossas mensagens e já aplicamos ela para os dias de hoje, dizendo que Jesus está voltando. A economia, ela colapsou. A economia, a fome está tendo muito grande para todo lugar. Então, as pessoas não estão tendo condições para comprar sua cesta básica. Então, Jesus está voltando. Houve guerra em países fulano, em país cicrano. Então, Jesus está voltando. Então, nós pegamos esses acontecimentos e já enfatizamos como que isso é a vinda de Jesus. Mas você vai entender a partir de agora quando será a vinda de Jesus. Isto não é um segredo. Então, como que isso se torna um segredo? É porque nós temos que ler a nossa Bíblia com mais paciência. Nós temos que ler a Bíblia como um aluno, não como um estudante, não apenas como um aluno. O aluno é aquele que vai para a escola, cumpre seu horário e vai embora. O estudante não. O estudante, quando ele chega na sua casa, ele pega os seus materiais, ele revisa e ele se aprofunda. No dia seguinte, ele já está adiantado. É a diferença do empregado para o funcionário. O empregado é aquele que só trabalha na sua carga horária, antes de acabar o horário, ele já está esperando para ir embora. E o funcionário não. Ele está à disposição, se precisar dele, ele está ali à disposição. Então há uma diferença entre o aluno e o estudante, entre o empregado e o funcionário. E há uma diferença entre aquele que lê a Bíblia para pregar e aquele que lê a Bíblia para aprender. Então tem uma grande diferença, porque a maioria hoje, eles leem a Bíblia para pregar, não para aprender. Isso é tão importante que eu vejo que tem gente que quando recebe uma oportunidade para pregar a palavra, 30 dias, ele ainda acha pouco. Ele ainda acha pouco. Então é muito importante que você observe o texto. Então Jesus está dando aqui a explicação quando as pessoas, o que nós estamos pregando hoje, principalmente no momento de pandemia que nós estamos vivendo. Aí nós dissemos, olha, Jesus está voltando.
a pandemia está chegando, está morrendo gente para todo lado, é o sinal da vinda de Jesus. Olha só o que nós estamos ouvindo, o que nós estamos pregando nos dias de hoje. Isso é muito importante. Jesus ele diz assim, olha, quando vocês for seguindo, você vai pregando que é chegado o reino dos céus. Aleluia. É chegado o reino dos céus. É essa a mensagem sobre o reino dos céus. Então observe bem. Aí os discípulos, eles fizeram pergunta para Jesus, dizendo, Jesus, Senhor, quando que vai ser o fim? Ou seja, quando que o Senhor vai voltar? Quais são os sinais? Então Jesus vai dizendo, Jesus ele dá uma lista, ó, primeiro ele dá a lista do que não é o sinal da vinda dele. Observe bem, novamente, Jesus ele vai dizendo, ó, o sinal de que não é a minha vinda, ele vai dar uma lista. Mas essa lista que nós lemos hoje é sinal da vinda de Jesus. Mas essa lista Jesus está dando como que não é o sinal da sua vinda. E logo depois ele vai dizer qual é o sinal eminente da vinda dele. E quando que isso vai acontecer. Então vamos ver para a lista que Jesus deu de quando não seria a sua vinda. E onde nós estamos pregando que é a vinda dele. Então observe bem, vamos ler aqui. Capítulo 24, versículo 4, que diz assim. E ele lhe respondeu, vede que ninguém vos engane. Ou seja, Jesus está dizendo para o seu discípulo, olha, preste atenção para que você não seja enganado. E é o que está acontecendo hoje. Teve uma pandemia, já estamos pregando que Jesus está voltando. Houve uma guerra, um terrorismo, já estamos pregando que Jesus está voltando. A fome aumentou, já estamos pregando que Jesus está voltando. Observe bem. Então ele diz assim, ó, vede que ninguém vos engane. Que ninguém vos engane. Versículo 5. Porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ou seja, e já aconteceu de muitas pessoas estar dizendo que é Cristo. Eu sou Cristo. Muitas pessoas intitulando que era o Cristo. E muitas pessoas dizem, isso é sinal da vinda de Jesus. E Jesus já está dizendo, olha, esse primeiro sinal não é sinal da minha vinda. Olha que ninguém engane vocês. Esse não é o sinal da minha vinda. Aí ele vai continuando assim, o versículo de número 6. E certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Aleluia. Ou seja, Jesus está dando a lista. Anote bem essa lista. Ele está dizendo que quando tiver alguém dizendo que é Jesus, não é o sinal da vinda dele. E ele está dizendo, olha, quando você vê falar de guerra e de rumores de guerra, não se assuste, porque não é a vinda de Jesus ainda. Não vos assusteis, porque ainda não é o fim, mas é necessário que estas coisas aconteçam. Ou seja, não é preciso. Jesus não está dizendo que não é preciso, é necessário. Há uma grande diferença da necessidade para a precisão. Ou seja, tem coisas que você pode passar anos sem ter, mas tem coisas que você não pode passar um dia, porque isso é necessário, é uma necessidade. Ou seja, você não pode ficar um dia sem beber água, a não ser por um propósito. Porque o seu corpo necessita da água, necessita do alimento. Então isso é muito importante. Então tem coisas que você precisa, mas não necessita. Mas tem coisas que você necessita. E Jesus está dizendo, olha, é necessário que estas coisas aconteçam. É necessário. Não é obrigatório. É necessário que isto aconteça. Ele diz, ó, é necessário que tenha guerra, que tenha rumores de guerra, que venha gente no meu nome.
Isto é necessário. Por quê? Porque ele está dando a sua palavra, ela tem que se cumprir. Então, vamos continuar. E diz assim, ó, versículo de número 7. Porque se levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, terremotos em vários lugares, em vários cantos do mundo vai acontecer essas coisas. Jesus está dizendo, olha, vai ter fome, vai ter gente vindo no meu nome, vai ter... Então Jesus ele já te alertou, dando uma lista. Quando essas coisas virem acontecer, não se assuste, porque não é o fim, não é a minha vinda, mas as pessoas estão atemorizadas, achando que esses acontecimentos é a volta de Jesus. Antes de Jesus dar a resposta, ele dá toda essa lista. Ele vai dando essa lista. Então, se você anotar comigo aqui, ó, observe bem. Vim alguém no nome de Jesus, ele está dizendo aqui, ó. Eu vou anotar aqui, ó. Em meu nome, ó, dizendo eu sou Cristo. Então, número 1. Aqui ele vai dizendo aqui, ó, certamente ouvirás falar de guerra. Número 2. Rumores de guerra. Número 3. E ele vai continuar levantar nação contra nação. Número 4. Reino contra reino. Número 5. Haverá fome. Número 6. Terremoto. Número 7. E ele vai dizendo, ó, porém tudo isto é o princípio das dores. Então as pessoas confundem o princípio das dores com a volta de Jesus. Então está tendo uma confusão, principalmente nas nossas mensagens. Então ele está dizendo aqui, ó, porém tudo isto, versículo 8, tudo isto é o princípio das dores, o princípio das dores. Então serão, observe bem, número 9, e então sereis atribulados. Sereis atribulados. Então vamos continuar a listinha aqui de novo. E então, observe bem, e então, versículo 9, então sereis atribulados. Melhor dizendo, número 8, serão atribulados. Número 8. E vos matarão. Número 9. Número 9. Sereis odiado. Número 10. De todas as nações por causa do meu nome. Aí, neste tempo, muitos hão de se escandalizar. Escândalo. Número 11. Traição. Escandalizar, trair e odiar. Traição, número 12. Traição ia acontecer. Odiar uns aos outros, ou seja, uns aos outros, está dizendo que os cristãos entre si, eles iam se odiar. E é o que você vê pastores se levantando contra os outros pastores. E é uma confusão que acontece nas redes sociais. Então, uns se odiando aos outros. Observe bem. Então, você vê essa lista aqui, você pode ir anotando essa lista aí na sua Bíblia para você ver. Então, ele deu toda essa lista para depois ele dar a resposta. Primeiro ele disse, olha, o que não seria o fim, para depois ele dar a resposta da sua vinda. Para ele dar a resposta da sua vinda. Então, ele diz assim, ó, nesse tempo, muitos hão, versículo 10, muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Levantarão-se muitos falsos profetas. Vamos continuando aqui com a lista. Levantarão muitos falsos profetas. Olha só. Muitos falsos profetas. Muitos, não é pouco. Muitos falsos profetas. Ou seja, esses dias mesmo, em Goiânia, aconteceu de que morreu um homem. Um pastor lá morreu. E ele tinha profetizado antes que ele, no terceiro dia, ele iria ressuscitar. E ali a funerária ficou esperando, esperaram os 3 dias e ele não ressuscitou e resolveram enterrar o pastor. Ou seja,
Isso é muito importante que você se atente. Mas isso não é o sinal da vinda de Jesus. Quem está dizendo, não é eu, você tem que ler a sua Bíblia com muita paciência. Isso aqui está na Bíblia. Está na Bíblia. Observe bem. E ele continua dando a lista. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Ou seja, não é de todos. Quase todos. Uma grande porcentagem irá esfriar-se no amor por causa desses acontecimentos. Porque a maioria vão se escandalizar vendo esses acontecimentos. Né? Estão com muita pressa de que Jesus venha. E Jesus vai estar demorando e eles ficam escandalizados, ele não aguenta. Então, a iniquidade, o que é iniquidade? Iniquidade é um pecado institucional. Ou seja, aquilo que já virou comum coletivamente. Já se torna coletivamente. É o que você vê hoje dentro das igrejas. Igreja está parecendo boate, tudo pintado de preto. É tambor em vez de púlpito. Então isso é muito importante. São luzes luminosas, é fumaça. Em vez de oração, de incenso, é fumaça. Porque a oração ela é incenso, mas estão soltando é fumaça de verdade. Então isso é muito colografia, com bola, com tanta coisa dentro da igreja. Então é muito importante que você observe, se atente para isto. É o servo de Deus se vestindo de soldado, porque não entende a respeito do reino. O reino de Deus, ele tem filhos, cidadãos, eles não têm soldado. O soldado, ele é, observe bem, o soldado, ele é uma autoridade para defender o cidadão. Ou seja, você como cidadão, você é defendido. Então leia Hebreus capítulo 1, versículo 14, que diz assim, ó: e os anjos, os espíritos ministradores estão a serviço daqueles que hão de herdar a vida eterna. E Jesus, quando ele estava ali sendo interrogado, ele até disse mesmo, olha, se eu quisesse, eu acionava o meu exército. Ou seja, você não é soldado, você não faz parte do exército de Deus. Você é um cidadão, um embaixador, filho de Deus. Aleluia. Então isso é muito importante. Mas a maioria se intitula como soldado e você vê até aquelas coreografia dentro da igreja, aquele pessoal com arma na mão. Isso é importante que você compreenda. Então Jesus está dizendo, vamos para o versículo de número 13. É por isso que o amor de quase todos vão esfriando, porque está uma confusão, está uma bagunça. Hoje as pregações, os púlpitos dentro das igrejas, está uma bagunça. Então observe bem, o que ele está dizendo? Aquele porém, aí ele vai dizendo que o amor de quase todos se esfriaria. Aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. Aleluia. Em meio a todos esses acontecimentos, em meio a essa lista que Jesus deu, se você conseguir superar elas, você será salvo. É isso que ele está dizendo. Aí vamos para o versículo 14. Aqui está a resposta da vinda de Jesus. Da vinda de Jesus. O reino. O reino. Observe bem. Antes de eu ler esse texto, eu quero ler aqui com você um texto aqui muito importante. Observe bem. Mateus, capítulo 4, versículo 17. Olha só o que Jesus diz. A sua primeira pregação. A primeira pregação de Jesus. Ele diz assim, daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Aleluia. Está próximo o reino dos céus. O reino dos céus
era a mensagem de Jesus. Aleluia. O reino dos céus era a mensagem de Jesus. Jesus continua enfatizando. Continua enfatizando. Aí o versículo 14 do capítulo 24 de Mateus, vamos ler. Depois de Jesus ter dado toda aquela lista para que os seus discípulos entendessem e ficasse firme, e perseverante. Ele diz assim, ó, versículo 14. E será, olha só, e será este evangelho do reino, o evangelho do reino. Não é o evangelho do novo nascimento, não é o evangelho do batismo, não é o evangelho da fé, não é o evangelho da cura, não é o evangelho da prosperidade. Não é este evangelho. Ele está dizendo o evangelho do reino. Olha só. O evangelho do reino. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. E então, olha só. E então virá o fim. Aleluia. E então virá o fim. E será pregado o evangelho do reino. E então será o fim. Aleluia. Então o fim, ou seja, a volta de Jesus, depende da pregação do evangelho do reino. A vinda de Jesus não depende da pregação de terremoto, não depende da pregação de guerras, não depende da pregação que tem muitos falsos profetas, não depende da pregação que nós pregamos hoje, que tem muitos falsos profetas, que está se levantando não sei o quê, que a economia caiu e que está um caos e que há fome. Não é este o evangelho que Jesus está ensinando que nós temos que pregar. Por quê? Se nós pregarmos o evangelho do reino, porque as pessoas estão falando sobre o evangelho do reino, e dentro do evangelho do reino estão enfatizando cultos específicos sobre prosperidade. Isso é muito importante, sobre prosperidade. Então isso é muito importante que você atente para isso. Por quê? Porque ele diz assim, Mateus no capítulo de número... me falhou a memória aqui. Observe bem, Mateus capítulo 6, versículo 33, melhor dizendo. Ele diz, portanto, buscai o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, os servos do Senhor, eles não buscam a prosperidade. Observe bem, a prosperidade é que busca os servos de Deus. É diferente. É ela que acompanha os servos do Senhor. Mas existe um caminho para que você alcance a prosperidade. Não é simplesmente pôr o joelho no chão e começar a orar. Não é só simplesmente colocar o joelho no chão e começar as suas orações. É o que nós aprendemos nos dias de hoje. Observe bem. Um passo para que você venha começar a prosperar, anote aí, número 1. Você tem que aprender a se pagar primeiro. Quem é que faz isso? As suas contas são mais importantes, mas você ora. Segundo, você tem que aprender a doar. Você é um dizimista, doa na casa do Senhor. E terceiro, você tem que aprender a pagar suas contas e ainda deixar sobrar dinheiro. E quarto, você tem que aprender a investir em outras fontes de renda. 5, você tem que poupar para realizar os seus sonhos. Então, há um caminho para você seguir, mas a maioria das pessoas, elas estão apenas orando, olhando as pessoas alavancando na vida, mas ele diz que há um caminho, porque quando você segue esse passo, as coisas vão começar a fluir sobre a sua vida, sem você fazer muito esforço, apenas disciplina e sabedoria. Mas ele está dizendo que o evangelho, observe bem, leia Deuteronômio capítulo 28, que ele diz que as bênçãos é que vão seguir, que vão acompanhar aqueles que ouvem a palavra de Deus. Se você ouvir a palavra de Deus,
As bênçãos vão te acompanhar. Por isso que ele diz, ó, busca o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. Por quê? Você é um embaixador de Cristo. Aleluia. E um embaixador de Cristo, ó, vamos lá, entenda bem. O que é um embaixador? O embaixador é um representante do governo. Nesse mundo físico, é o representante do governo. E uma embaixada, quando ela é estabelecida em um determinado país, lá ela se torna o país que ela está representando. Ou seja, um embaixador, ele não é mais uma pessoa. O embaixador, ele já é um país. Ele é um país. Então, por exemplo, se a Embaixada do Brasil, você que está assistindo esse vídeo e é do Brasil, se a Embaixada do Brasil, ela estiver lá nos Estados Unidos, o Brasil está sendo representado por ela lá nos Estados Unidos. Qualquer brasileiro que entrar em confusão ou tiver algum problema, se ele estiver sendo caçado, vamos dizer assim, para que você entenda, caçado pela polícia dos Estados Unidos, se ele conseguir pular o muro e entrar para dentro da embaixada brasileira lá nos Estados Unidos, os Estados Unidos não tem direito e nem pode prender essa pessoa se ela estiver dentro da embaixada. Por quê? Ela já está no seu país. Aleluia. O reino dos céus, Jesus está dizendo, o reino dos céus já chegou. Aleluia. Já está aqui. Você é um representante legal do reino dos céus. Então isso é muito importante. Se na sua casa está tendo confusão, é porque o reino não está acontecendo. Isso é muito importante. Isso é muito importante que você observe. Segundo lugar, o embaixador, ele representa o seu país, a sua nação. Então nós representamos o reino de Deus. E o embaixador, ele tem que entender que ele tem que saber da Constituição. Porque é a Constituição que vai dar proteção para ele. Então nós precisamos, só que a Bíblia diz lá em João capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vai te libertar. Ele não está dizendo assim, ó, você tem que orar, jejuar e você vai ser liberto. A libertação acontece através do conhecimento. Você pode orar, mas tem que meditar na palavra. Foi o que ele disse para Josué no capítulo 1 de Josué. Ele disse, olha, medite nessa lei. Não desvia nem para a direita nem para a esquerda. Medita nessa lei. E ele fala também lá em Deuteronômio, no capítulo 6, você tem que atar essa lei no umbral das suas portas, na tábua do seu coração. E você tem que falar dela até para os seus filhos andando, sentado, ou seja, na hora do almoço, na hora do jantar, na hora do café, andando pelo caminho. Você tem que estar falando desta palavra. Então isso é muito importante. Como que é importante nós entendermos a respeito do reino, o reino de Deus? Porque quando nós fazemos parte do reino de Deus, vamos voltar aqui para o embaixador. O embaixador, as suas contas é paga pelo governo. Aleluia. O embaixador, a sua família é mantida pelo governo. O embaixador tem a proteção do governo. O embaixador, ele não pode ser tocado. Aleluia. Isso é muito importante. Por quê? Porque se tocar, ele está mexendo, olha, com o dono. Com a nação. Está mexendo com a nação. E o que aconteceu com o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo saia açoitando cristão, batendo cristão, mandando prender cristão. E o rei dos reis apareceu e disse, Paulo, não faça isso, você está mexendo comigo. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Então isso é muito importante. Está mexendo com Deus.
mas você é um representante legal do Senhor. Então, nós temos que entender a palavra. Então, se você quer aprender mais sobre a palavra do Senhor, tem um curso, você pode entrar no site valdaigomes.com, intitulado Caráter de um Servo, onde nós falamos muito a respeito do reino dos céus, nós falamos a respeito da pregação, de oratória, expressão corporal. Então isso é muito importante. Se você quiser aprender mais, nós temos dentro da plataforma, temos um curso em videoaula gravado, você pode assistir, repetir, para você aprender mais sobre o reino dos céus, sobre a pregação, sobre o ambiente. Então nós abordamos temas muito importantes que podem fortalecer a sua vida, principalmente o primeiro módulo nós falamos primeiro sobre a mente, porque o apóstolo Paulo ele disse que nós temos que transformar a mente. Se a mente não for transformada, você não vai compreender as escrituras sagradas e você não vai nem ler com paciência. Então você que está me acompanhando, você já observou a leitura desta forma? Então nós ensinamos também interpretação bíblica, sobre exegese, como você vai interpretar o texto do jeito que ele é. Então nós ensinamos tudo isso dentro do nosso curso. Então se você tem interesse, entre lá no nosso site, eu vou deixar o link na descrição para você conhecer o nosso treinamento. E você pode, durante 7 dias, você adquirir o curso. Dentro de 7 dias você não gostou, você pode mandar um e-mail que você vai receber de volta o valor que você investiu. Mas esse curso nós estamos de vez em quando atualizando ele, colocando aulas novas. É para abençoar a sua vida. Então vai ter um módulo que nós vamos estar falando apenas sobre o reino dos céus, enfatizando o que é um território, o que é a cultura do reino. Então quando nós entendemos a respeito do reino, você vai viver em paz. Porque quem faz parte do reino dos céus, ele não se preocupa com comida, com bebida, com vestimenta, com seu corpo, porque ele sabe que há um Deus que vai cuidar, porque ele é embaixador. Então que Deus abençoe, em nome de Jesus, a sua vida, te fortaleça, te guie e que você aprenda mais sobre a palavra do Senhor. Então um forte abraço e a paz do Senhor, do seu irmão Cristo Valdair Gomes, e até o próximo vídeo.